Alô, alô, galerinha que vai fazer Secretaria de Educação, então, pessoal da pedagogia, enfim, professor de um modo geral, administrador, quem vai fazer, vai precisar das questões discursivas. Deixa eu falar isso para você que é bem importante. Então, montei todo um projeto para atender você de uma maneira muito especial em relação às duas questões discursivas que você terá de fazer, lembrando aos incautos e desavisados que seguramente esse vai ser o grande diferencial, essa vai ser a peneira. A grande questão nas aulas que eu estou dando sobre isso, e a grande insegurança, né, a curiosidade, digamos assim, da galera, é saber como é que vai cair esse tema. Então, em primeiro lugar, nas minhas aulas, e você tem toda a parte teórica abordando sobre isso, eu justamente discuto o que é uma questão discursiva e a diferença para a dissertação argumentativa convencional, e mostro a você que a grande dificuldade justamente em trabalhar 15 linhas vai ser você de poder atender a proposta em 15 linhas. Então, a necessidade da palavrinha-chave, especialmente no mundo jornalístico, né, que é a concisão, que é a capacidade de dizer muito com pouco. Eu vou brigar muito com isso. Bom, a gente está vendo aqui para mostrar a vocês uma proposta nova que eu acabei de montar. Então, você tem a possibilidade de comprar o curso com 2 correções de redação e tem a possibilidade de ter mais 4 correções num Classroom à parte, onde eu coloco mais propostas de redação para você treinar, treinar e treinar, que é o seu objetivo. Você precisa lembrar que só tem um jeito de a gente aprender a escrever um texto. Adivinhe qual é? Escrevendo o texto. Não tem outro jeito, não tem mágica, né? Eu costumo dizer, ninguém vai psicografar, ninguém vai baixar o Chico Xavier na hora, ou um grande escritor, vou baixar o Rui Barbosa e vou fazer um texto. Não vai rolar, você precisa treinar. É uma questão técnica e o que a gente observa é que muitos candidatos têm até um bom texto, mas não conhecem a técnica de uma questão discursiva, 15 linhas, numa prova na qual você tem que atender a uma proposta e como é que você lê e interpreta essa proposta. Tudo isso é mecânico, é um trabalho técnico que exige justamente a prática. E você precisa, então, para praticar, produzir o texto, ou seja, pôr toda a parafernália da ferramenta da linguagem, crase, regência, concordância a funcionar. Bom, e aí quais são os erros normais e comuns que acontecem? Todo mundo vai errar uma crasezinha, uma vírgulazinha. Isso também a gente examina no curso, lembrando aos incautos e desavisados que toda terça-feira eu estou fazendo um vídeo renovando esses problemas, essas dificuldades para você me acompanhar. Sempre faço um ao vivo todas as terças-feiras. Tenho, portanto, um Classroom novo com 4 propostas para quem quer fazer mais 4, além das 2 que tem no curso. Você vai fazer ao todo mais 4, quer dizer, você vai ter 6 propostas de redação, que é o tempo legal, tem até o prazo aí da prova, que é em setembro. E eu tenho uma propostinha nova que eu coloquei lá para você, uma propostinha bonitinha. E eu vou explicar para você como é que funciona. Quem não entrou no curso ainda, deve estar imaginando como é que vai ser essa proposta, como é que vai ser essa questão discursiva. Então, professor, então a prática da sala de aula tem mostrado isso. Eu tenho conversado com muitos alunos, né, tenho viajado aí em algumas cidades, dando aulas sobre isso, e tenho visto o seguinte: em primeiro lugar, como é que pode cair? Prof, pode ser um estudo de caso? Então, gente, o que é um estudo de caso? Na estudo de caso, você pega uma narrativa, um caso particular específico e generaliza, particular para o geral. Então, eu pego um caso que aconteceu, uma narrativa, um episódio de sala de aula, e faço um estudo de caso naquele candidato e como eu posso resolver aquilo, abrindo, portanto, aquele estudo de caso para o geral, como a gente pode resolver aquele tipo de problema, né, junto à comunidade, lembrando que tem que apontar uma solução, isso está lá no edital. Pois bem, então agora eu vou pegar o Plano Estadual de Educação, gente, que é o plano estadual, mas vai para ensino fundamental e também para o ensino médio, legal, lembrando que ele tem força de lei, e esse plano estadual ele traz algumas metas, e a gente vai trabalhar a meta 2, lembrando a vocês que esse plano estadual, que está no edital, e você tem que conhecer o plano estadual, ele tem a vigência dele até 2024, está acabando agora, portanto, bem atual o assunto, e tem carinha para essa questão discursiva, e aborda o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha o que eu postei como teminha, que está abrindo o primeiro teminha desse Classroom, com mais 4 propostas. Eu vou montar 4, essa é a primeira. Legal? Para você entender como funciona a coisa. Então, acompanha aqui meu raciocínio, olha como é que é a brincadeira. Ó.
É uma questão discursiva que vai abordar o quê? Aí vem uma frase inicial, e é assim que geralmente aparecem as questões discursivas, uma frase inicial tratando do geral, universalização escolar e maneiras de combater a violência e a discriminação nas escolas. Olha só, esse é o plano geral. Então, essas palavras-chave que estão aqui, elas vão ter que aparecer de alguma maneira no seu texto, ou seja, o avaliador vai buscar no seu texto essas informações aqui. A universalização escolar, o combate à violência nas escolas. Legal? Então, eu tenho que apresentar uma solução. Agora, aqui, eu não tenho uma situação problema, eu não tenho um estudo de caso propriamente dito. Né? Agora, a gente vai treinar outra coisa, a gente tem que treinar todas as possibilidades. Então, eu tenho vários estudos de caso, mas agora eu estou abrindo essa aqui, que é um problema de uma meta. Né? Então, vai lá. Coloco aqui a proposta. Olha, com 2 tópicos, como convém uma questão discursiva. Ó, tendo o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina como base, e, olha bem, o edital fala que a solução apresentada tem que estar tecnicamente bem postada. Para estar bem postada tecnicamente, ela precisa estar ligada a alguma questão, algum documento, alguma ferramenta legal. Então, a gente precisa ligar, sim, a solução. A proposta de realização tem que trazer alguma coisa, algum instrumento, né? E agora o nosso instrumento é o Plano Estadual de Educação. Nós vamos fazer mais temas sobre esse plano estadual. E eu vou trabalhar especificamente com a meta 2. Legal? Então, aí eu proponho o seguinte, A e B, você tem de atender essas 2 coisas aqui. A ligação entre a evasão escolar e a universalização do ensino fundamental. B, as possíveis soluções ou mitigações da evasão a fim de atingir a universalização. Tudo isso você vai ter que cumprir em 15 linhas, então a capacidade de concisão. Professor, será que eu entendi bem? Vamos olhar com mais carinho, que eu vou dar as diquinhas para você que está inscrito no curso e que quer fazer. Então, vou dar para você algumas dicas importantes aqui. Olha só. A ligação entre... Lembra que uma discursiva, o segredinho é como você estabelece ligações. Então, eu preciso ligar a universalização à questão da evasão escolar. Ora, o que acontece aí? Para a gente atingir essa universalização, eu preciso diminuir a evasão escolar. Legal? Então, essa é a ligação. Ou seja, e para diminuir a evasão escolar, o que eu preciso fazer? Combater a violência e a discriminação nas escolas. Então, uma coisa está ligada à outra, você está vendo? Então, como é que eu faço para poder diminuir a evasão? Combatendo a violência e a discriminação nas escolas. Aí eu consigo atingir a universalização. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é a universalização, conceituar a universalização, falar justamente o que é de que idade até que idade, porque mostra que eu domino o documento. Ligar isso, portanto, à evasão e à violência. E depois, fundamentado nisso, não é? Que são as causas, aí eu vou apontar as soluções. E eu só posso apontar soluções se eu tiver causas. Então, as soluções vão estar atreladas a essas causas aqui, que é a maneira de diminuir a discriminação e a violência. Então, você vai ter que propor uma solução concreta, sala de aula, atividades extracurriculares, envolvendo quais pessoas, a comunidade, de modo geral, enfim. Legal? Para mitigar ou solucionar definitivamente isso e atingir isso que está no plano. Então, o que é que o avaliador vai cobrar aqui de você, como você está vendo? Primeiro, o conhecimento técnico da lei, por óbvio, né, porque é uma questão discursiva. Então, o conhecimento técnico da lei, se você sabe o que é essa universalização e se você sabe qual é a idade da universalização. E, além disso, naturalmente, como você faz a ligação com a questão da discriminação para chegar na solução. Então, está tudo ligado, como você está vendo. Beleza. Então, eu estou buscando aqui o plano estadual, porque ele está terminando agora esse ano, e está bem atual. E os assuntos que estão lá no Plano Estadual de Educação, dentre eles, chama a atenção essa meta 2, que é a meta da universalização da educação no ensino fundamental. A meta 3 é a mesma coisa aplicada no ensino médio. Beleza? Bom, olha, o que é que eu coloquei para você como texto de apoio? Claro, eu coloquei texto de apoio as respostas a isso. Né? Penso que no dia da prova os caras não vão dar para vocês essa molezinha aqui, mas nosso objetivo aqui, né, no nosso classroom, no nosso curso, na nossa correção, é dar a você ferramentas
Porque aí você resolve duas coisas numa só. Você está fazendo a dissertação, mas ao mesmo tempo está estudando. Legal? Percebe como é importante isso aqui? Ó, então, o que eu estou fazendo? Eu dei para vocês aqui, evidentemente, um texto de apoio já, o que é o Plano Nacional de Educação. Então, olha lá, o Plano Nacional de Educação é a lei tal, de dezembro de 2015, importante instrumento. Olha só, gente, como é que você vai responder a essas questões? Você está vendo que esse meu texto aqui, ele já apresenta para você, algumas, por exemplo, algumas ferramentas de linguagem. Vamos falar de ferramentas de linguagem, afinal de contas eu sou professor de português, né? Porque diz assim, é um importante instrumento da política. Então, quando você se refere ao plano estadual, como é que você vai fazer para não repetir a expressão? Entendeu o que eu vou falar, né? Para não repetir plano estadual, instrumento de política pública. Olha como você já tem aqui recursos vocabulários, beleza? E vai aparecer mais, a aprovação do Plano Estadual de Educação, ali no segundo parágrafo, garantiu aos catarinenses o primeiro Plano Estadual de Educação aprovado democraticamente. Isso é outra coisa importante, a questão democrática desse plano e da educação de um modo geral aqui em Santa Catarina, pelas instâncias decisivas de poder. O documento seguiu as premissas do Plano Nacional de Educação, com 12 diretrizes, 19 metas e 312 estratégias. Nós estamos tratando da segunda meta, legal? E apontando uma estratégia aqui, beleza? Eu já mostro para vocês. Então, o que apareceu aqui? O documento. Então, você tem documento, que é outra palavra, não é? Além de instrumento, documento. Olha só, se você olhar com atenção, examinar com atenção os textos que estarão na prova, por isso que você tem que papirar a prova no dia, né? Os textos que estarão na prova, ou os textos de apoio, você vai encontrar, inclusive, recursos vocabulários. Tudo isso é como eu faço a leitura e como eu vou recolher esses elementos e jogar no meu texto. Isso tudo, gente, é capacidade de síntese e é técnica. Você tem que saber isso, o professorzinho tem que ajudar você nisso. Essa é a função do prof, legal? Bom, aí eu tenho mais detalhes sobre o plano nacional aqui, plano estadual, legal? E a meta 2 especificamente, que é a universalização. Isso aqui você preliminarmente tem que saber, eles não vão dar isso para você como eu estou dando, né? Entendeu? O meu objetivo aqui é te ajudar. Então, olha só, universalizar o ensino fundamental, são os 9 anos de ensino fundamental, de 6 a 14, isso você tem que saber, portanto, isso é técnico, né? 6 a 14 anos de idade e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa. Então, essa é a meta 2, isso aqui você tinha de saber. Agora vamos essa é a meta, vamos para a estratégia. Olha só, estabelecer formas e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como o controle das situações de discriminação. Agora entra aqui, o controle das situações de discriminação, preconceito e violência na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos estudantes, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e à juventude. Para que, presta atenção agora em mim, olha lá, eu tenho que controlar a discriminação, o preconceito e a violência na escola. Qual é o objetivo disso? Melhorar. Olha só, quando eu vou formular a minha solução, eu já tenho as dicas da solução aqui, percebe? Olha só, qual é o objetivo de fazer uma ação? Essa ação para diminuir isso, né? Estabelecer condições adequadas para o sucesso escolar. E mais do que isso, nessa ação que eu vou propor, que tem que ser uma ação concreta, eu posso ter a participação da família, dos órgãos de assistência social, saúde, proteção à infância, adolescência e juventude. Ou seja, aqui mesmo, nessa meta 2 e na 2.2, você tem aqui já um spoiler bem legal de como você pode formular a solução. Legal? E essas soluções a gente já vai ter lá a finalidade da solução, qual vai ser a ação concreta, quem vai participar, eu já tenho várias dicas aí de como e quem poderia participar desse evento. E isso dá conta do que é chamado lá no edital, dentro da análise de nota, né, ou seja, dos critérios de nota, o que eles chamam de uma solução detalhada. E essa solução é que vai fazer todo o segredinho para você conseguir o seu objetivo em Secretaria de Educação. Então, se você não se inscreveu no curso, cara, vou botar aqui para você na descrição do vídeo. A maneira de você se inscrever no curso, você pode se inscrever no curso e nas correções extras. O curso tem 2 correções
e mais uma sala de aula aberta agora, fresquinha, estou fazendo agora com mais 4 propostinhas que eu estou elaborando, para poder dar conta de todos os... Pode ser um estudo de caso, pode ser um problema, pode ser uma série de coisas. A gente tem que saber lidar com tudo isso e já ir se acostumando, portanto, com os campos semânticos, com os temas possíveis, e a gente, de algum modo, já vai também estar estudando para a prova. Legal? Então, russo também é cultura. Estou aqui para ajudar vocês. Estamos juntos?